A gente vai começar aqui o debate com a minha moderação e da Malu, e eu começo com o Dalter. Você mencionou... Foi? Você mencionou os 50 anos e como a... Desculpa. Com ele... Vai? Dalter, você mencionou os 50 anos, né, de história da Vale e como a China e o próprio desenvolvimento chinês impulsionou o desenvolvimento da própria Vale, não só em volumes, mas em inovações, em novos produtos, em abrangência de produtos e pesquisa. A China lançou um plano visando a descarbonização, né, o carbono a ser neutro do ponto de vista de carbono até 2060, o que abre uma grande oportunidade, eu acredito, para a Vale também. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, né? Essa China que passa por uma nova transformação abre que tipos de oportunidades de investimento e de parcerias para a Vale? Obrigado, Flávia. Essa parceria, né, a Vale, como eu comentei, é o fornecedor de minério de ferro de teor mais elevado, né, dos seus produtos. Isso, por si só, já ajuda bastante a parte da descarbonização. Além disso, a gente vai estar trazendo o briquete, está aumentando o teor de ferro dos minérios. E a gente está também discutindo com alguns clientes como é que vai ser feita a transição do uso do carvão mineral para fontes mais renováveis. A gente acredita muito que no período de transição vai ser possível usar gás natural, né? Por si só, esse gás natural ele reduz em até metade das emissões, né, da produção do aço, e no futuro o hidrogênio verde. Então a gente está discutindo com parceiros chineses, né, formas de fazer essa transição de forma mais suave. A gente sabe que tem um impacto no custo de produção, mas da mesma forma tem sinais de mercado que, principalmente da área automobilística, de pagar prêmio para esse aço mais verde, né? Então, vai ser uma transição gradativa até 2060 e a Vale está trabalhando com os clientes de como fazer essa transição de forma mais inteligente. É nesse contexto que se inserem os mega hubs que a Vale está criando no Oriente Médio. Como é que você articula esses hubs já anunciados com a China, com esses parceiros e com esses clientes aqui? Bom, Flávia, exatamente. Os mega hubs é uma iniciativa da Vale de promover essa produção de material metálico em regiões onde a gente tem essa disponibilidade hoje de gás natural a preço competitivo e onde no futuro a gente vai produzir o hidrogênio verde também a um custo razoável, né, através de energia solar e energia eólica. Então, hoje o Oriente Médio é um local que a gente está vendo com muita atenção para desenvolver esses mega hubs. Brasil, naturalmente, né? Também forte, como a senadora Kátia falou, né, a questão do hidrogênio verde, a gente vai ser competitivo. Então, a gente está trazendo os parceiros chineses, as siderurgias chinesas, para co-investir com a gente nesses hubs, para eventualmente trazer esse material já metálico, na forma metálica, fazer o refino, a fusão e a conformação na China, para produzir o aço chinês de forma sustentável e verde. Aproveitar esse gancho do aço verde, queria ouvir vocês, perguntar primeiramente para o ministro Jungmann. A gente sabe que o Brasil tem uma posição estratégica nessa questão dos minerais críticos. O senhor falou dessa possibilidade de aumento de produção e crescimento. Queria entender, ministro, o que precisa para esse aumento de produção e crescimento, para a gente posicionar o Brasil explorar melhor essa transição energética, essas metas ousadas como a da China na transição energética, e aproveitar, já que o senhor já falou do BNDES, entender um pouquinho também desse papel de política pública e desse fundo do BNDES. Começando pelo fim, o BNDES
como eu disse, vai estar lançando um fundo para o financiamento da pesquisa. O Brasil tem muito que avançar em termos de pesquisa e em termos de desenvolvimento do seu potencial. E, ao mesmo tempo, nós estamos esperando o amadurecimento da política de transição ecológica, porque isso vai reorientar as políticas públicas, não só no sentido de uma reindustrialização voltada especificamente para a sustentabilidade, e que será muito importante para o país, como também a necessidade de se ampliar a pesquisa e do investimento. Então, aqui é que nós reiteramos o nosso convite. O Brasil tem complementaridade, o Brasil tem contribuições, tem matéria. O Brasil hoje é o sexto, praticamente o quinto produtor global em termos de mineração no mundo. É um player global nessa área. Tem um potencial imenso a ser desenvolvido, tem segurança jurídica, tem estabilidade em termos institucionais e tem, portanto, potencialidades complementares àquilo que a China e o mundo hoje estão a necessitar. Então, nesse sentido, o que nós precisamos é de parcerias, nós precisamos de investimento, nós precisamos de concluir as nossas políticas públicas que vão trazer o desenvolvimento que nós esperamos nessa área. Porque, repito, peço desculpas, mas não há a menor possibilidade de nós atingirmos uma questão de transição para a economia de baixo carbono sem que a gente tenha uma participação efetiva dos minerais. E o Brasil tem uma contribuição absolutamente estratégica, juntamente com a China, que é o nosso parceiro há mais de meio século, uma relação de confiança, uma relação de parceria, uma relação de fazer juntos. A nossa perspectiva é de construirmos juntos soluções que sejam de interesse dos dois países. Perfeito. Em relação à demanda, Dauter, queria te fazer essa pergunta do minério de ferro. Muito tem se falado recentemente em relação à perspectiva ou não de desaceleração econômica mais ou menos forte, principalmente do setor imobiliário na China, o que teria um impacto relevante para empresas como a Vale. Mas parece que os sinais estão um pouco trocados. Queria que você fizesse uma avaliação desse mercado, mais no médio e longo prazo. A China vai perder importância relativa a outros países emergentes no destino das suas exportações de minério de ferro, ou você não acredita na desaceleração? Qual é o cenário com o qual a Vale trabalha? Flávio, acho que a gente ainda acredita muito na China. A gente sabe que a China chegou num patamar altíssimo de produção de aço, mais de 1 bilhão de toneladas por ano são produzidas na China. A China chegou num nível de desenvolvimento muito elevado, né? Então a infraestrutura está aí, né? Os prédios estão aí, mas a gente acha que ainda tem espaço para crescimento. A gente sabe que vai haver uma conversão, como você disse, o setor do real estate, o setor imobiliário está passando por uma certa pressão, mas vai haver uma transição gradativa desse aço que hoje vai para a construção civil, vai para a produção de máquinas, vai para a produção de painéis elétricos, carros elétricos. Então, a gente está sendo surpreendido pela essa demanda chinesa que está se transformando e a gente ainda acredita que a China vai ser um parceiro importante. A gente está discutindo investimentos também fora da China, mas a China, de longe, vai ser um parceiro sempre importante e vital para o crescimento da Vale. Fred, você queria fazer uma pergunta? Sim, Flávia, eu gostaria. Muito obrigado. Queria parabenizar ao Dauter e ao ministro Raul Jungmann pelas suas apresentações. E a minha pergunta é a você, Jungmann. Na esteira dos metais críticos, né, a gente fez um editorial no Globo nesse domingo, por uma feliz coincidência, falando dessa oportunidade no Brasil de termos muitas terras raras e da profundidade desses metais ser menor do que a média do mundo, portanto, um processo de prospecção que consome menos combustível. E a pergunta é como a gente pode aproveitar essa oportunidade na parceria Brasil e China para ampliar de maneira substancial a produção desses metais, mas também andar na cadeia. O Brasil exporta muito as commodities. Como podemos construir uma parceria em que
Por exemplo, a gente falou muito de exportar o minério e o aço é produzido aqui. E a gente tem várias tecnologias verdes. Como a gente aproveita a onda desses metais críticos e não só expande a produção deles, mas anda na cadeia e vai até a produção de baterias e incorpora mais tecnologia dentro do nosso país? Ótima pergunta, Fred. E eu vou dar um exemplo muito prático a esse respeito. Nós falamos aqui no início do agronegócio. A base do agronegócio, e a ministra Kátia sabe disso muito bem, passa pelo potássio, passa pelo fosfato, passa pelo enxofre. E hoje o Brasil precisa desenvolver, é urgente desenvolver, a sua capacidade de produção, por exemplo, de potássio, onde a importação gira ao redor de 90%. O setor mineral é a indústria das indústrias. Praticamente todo o crescimento de indústria que existe, de construção, de infraestrutura, que seja de agro, seja como for, vai demandar mais minerais. Então, como nós podemos fazer? Nós precisamos ampliar, isso é uma questão, se falou muito aqui de segurança alimentar, nós precisamos começar a pensar em termos de segurança mineral. Porque hoje, com o processo de polarização que nós estamos assistindo no mundo, com a questão da guerra Ucrânia, Rússia e os outros problemas que estão despontando e competição que se disputa no espaço global hoje, a necessidade da segurança em termos de produção não é apenas, e claro, principalmente em termos de alimento, mas também em termos de segurança, Fred, mineral. E aí, nesse sentido, o Brasil tem algo a oferecer e a contribuir com a China que me parece muito importante: confiança, estabilidade, segurança e potencial. Além disso, como você lembrou muito bem, nós temos a capacidade, fruto de que desde os anos 70 nós já fizemos a nossa descarbonização em termos de energia, nós temos uma capacidade de produzir minerais verdes. É o caso do lítio, por exemplo, que eu citei aqui, mas outros mais. Por quê? Porque nós temos uma matriz em termos energéticos extremamente sustentável, de base hídrica, e que temos também em termos de combustíveis, em termos de transporte. Então, nós temos a oferecer confiança, repito isso é fundamental para quem vai investir, para quem chega, né? Mas também temos essa capacidade, Fred, de transversalidade. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de incrementar parcerias, temos que avançar em termos de complementaridade, nós temos que amadurecer nossas políticas de transição juntamente com a China, isso é fundamental, levar isso adiante, porque, sem qualquer sombra de dúvida, qualquer que seja o futuro que venha se projetar para as próximas décadas, essa parceria Brasil e China, pelos seus valores, pela sua proximidade, pela visão multilateral, pela concepção de abertura, de confiança e de valores, além dos potenciais que são recíprocos, que nós temos efetivamente, eu não coloquei aqui, mas nós importamos, inclusive, governador, na área mineral, importantes tipologias minerais daqui, da própria China. Então, essa complementaridade, vamos pensar, se tem 50 anos, tem meio século, e não tem fracasso, não tem perda, não tem, por assim dizer, desvios. Não, ela é um sucesso. Então, cabe a nós, sobretudo, ministra e Fred, nesse momento, investirmos nisso, porque é isso que dará esses resultados que você nos colocou e que, obviamente, nós cobramos a nós e esperamos uma parceria cada vez melhor com a China. Eu queria perguntar um pouquinho, ouvir vocês um pouquinho, os dois, sobre, o ministro falou do lítio verde, a gente tem visto uma volatilidade grande nos preços de lítio, entender um pouco qual é esse movimento de oferta e demanda nesse momento para esses minerais críticos, qual é por que dessa volatilidade tão forte do lítio no curto prazo, como vocês veem essa acomodação no médio e longo prazo? Só, Malu, especificamente com relação ao lítio, o que está acontecendo? O lítio se transformou numa espécie de case. Há uma demanda, governador, imensa, sobretudo em termos de baterias. Então, você começa a ter uma espécie de superprodução. A verdade é essa, e o preço ele tende a cair. Porém, onde é que está a vantagem comparativa que nós temos a oferecer? Vou repetir, no lítio verde. Porque a Sigma Lithium, por exemplo, que fica lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, só ela, pelo menos até onde tem conhecimento, ela tem a capacidade de utilizar energia renovável, de trabalhar reluz com água, de fazer separação entre estéreo e o próprio minério de maneira mecânica, e outros que não têm. Então, outros países precisam
evidentemente, de utilizar técnicas que não têm a sustentabilidade que nós temos. Então, se de fato nós estamos vivendo nesse momento uma questão de uma grande produção em termos de mercado, que significa, Malu, uma redução em termos de valor, tonelagem, mas ao mesmo tempo aí onde é que está o diferencial? O diferencial da sustentabilidade, que é requisito para a descarbonização, escopo 3 e, sobretudo, das cadeias de suprimento. É isso que nós temos, e não apenas no lítio, viu, Malu? Nós temos essa capacidade em termos de outros minerais, mas, por isso mesmo, é que eu acredito que nós temos uma vantagem comparativa, não é, Dalton? Mas eu passo para o Dalton que ele pode complementar aqui essa minha resposta. É isso mesmo. Eu acho que a questão do lítio, a Vale a gente não tem assets em lítio. É uma questão do lítio, a gente está sempre acompanhando. A gente acredita que já tem players importantes no Brasil. Mas eu queria destacar os outros metais de transição, né? Que a Vale é muito forte em cobre, níquel. A gente tem mineração de cobre no Brasil, mineração de níquel no Canadá, mineração de níquel e cobre na Indonésia. E a gente acredita que esses dois metais vão ser muito importantes, né, para essa transição energética. Também da mesma forma que a oscilação de preço que acontece no lítio ainda acontece muito na área de cobre e níquel, mas a gente é confiante que esse mercado sim vai vingar e a Vale tem planos de aumentar a produção de tanto níquel e cobre para atender a descarbonização e a indústria no futuro. Só um complemento, se permite, Malu? É que exatamente essa característica, digamos assim, verde do lítio e de outros minerais é que permite que o mercado se disponha a pagar um prêmio, exatamente por conta disso, tá? E essa é a vantagem que a gente tem a destacar, como o Dalton colocou. Bom, muito obrigada, ministro Jungmann, Dalter, pelas exposições e por essa conversa tão esclarecedora. Tenho certeza que a gente ia aqui amanhã inteira nesse assunto, até porque acho que ficou claro com essa apresentação que minérios é uma das partes mais promissoras da nossa pauta exportadora. Os minérios estão praticamente roubando da soja o posto de maior item da exportação brasileira e com novas oportunidades, né? O Brasil está bem posicionado não só pelas suas reservas, mas aprendemos aqui que o valor da parceria estratégica de 5 décadas com a China, né? O quanto nos incentivou no desenvolvimento de tecnologias e de novos produtos. Então, o Brasil está pronto para esse processo de descarbonização, de dar a sua contribuição e transformar essa numa indústria ainda mais potente. Precisamos de investimento em pesquisa, mais instrumentos financeiros na linha do que o BNDES agora vem trazendo, com fundos de pesquisa e letras financeiras, né, de captação em mercado para esses minerais críticos, e inovação, desenvolver novos mercados, mais valor em cadeias. Nós nem falamos aqui, mas a chegada da indústria de carros, de veículos elétricos ao Brasil é uma sinergia incrível com a área de mineração, novos investimentos por vir. Eu agradeço a todos.